Bom dia, aleluia! Hoje é dia 24/11/2020. Vamos dizer a Deus obrigado, Pai. Tu és bom, santo e glorioso, Tu és o meu Deus. Aleluia! Vamos ler um hino. Vamos ler o 118. Não há problema para nós. Não há problema para nós que Deus não resolva. Não há montanha maior que Ele não mova. Não há tristeza em nós que Ele não afaste. Nem tempestade maior que Ele não acalme. Sobre si, Jesus carregou a minha dor, a minha doença e toda a minha maldição. Sobre si carregou a minha dor e a de todo o mundo, e certamente, irmão, te ajudará. Sobre si carregou a minha dor e a de todo o mundo, e certamente, irmão, te ajudará. O outro. Não há outro nome. Sei que outro nome não há maior que o do Senhor Jesus Cristo. Aquele que era e que é e sempre será. Não há outro nome. Ao seu nome se dobra todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele disse: expulsareis os demónios. Glória a Deus, aleluia. Aquele que disse: eu sou o grande, eu sou. E em sacrifício foi à cruz por todos nós. Não há um outro nome. Podemos proclamar e cantar o nome de Jesus Cristo. Podemos exaltar, louvar o nome de Jesus, o Filho eterno de Deus. Não há outro além de Jesus Cristo. Poder se encontra em seu precioso nome, Jesus. Ele está sentado à direita de Deus. Glória ao Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Senhores. Não há outro além dele que nos possa salvar, curar, libertar. Podemos proclamar e cantar o nome de Jesus, exaltar, louvar o nome de Jesus. Não há outro além de Jesus Cristo. O poder se encontra em seu precioso nome, Jesus. Glória ao Senhor. Vamos gravar um vídeo pela graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia. O título desta gravação vai ser O meu Deus é aquele que criou no ventre da minha mãe os meus ossos, que criou os meus olhos e o meu corpo. Glória ao Senhor. Foi Ele que de duas pequenas células fez um grande corpo. Ribaracho. Glória a Ti, Senhor. Vamos ler o Salmo 139, começando no verso 1. Glória ao Senhor, até o 24. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento.
cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não vendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Verso 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Ciência de Deus. Tão alta que não a posso atingir. Por onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Verso 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Verso 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Em São João 4,24 diz que Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Miriam. Vamos voltar ao Salmo 139, verso 13. Pois possuíste os meus rins. Deus fez os meus rins. Cobriste-me no ventre da minha mãe. Isto é, protegeste-me no ventre da minha mãe. Verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, sábio e tão maravilhoso fui feito fisicamente. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma o sabe muito bem. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra, como uma manta que é feita com pequenos fios. Verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas havia.
Verso 17. E quão preciosas me são, ó Deus, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles, as somas dos teus pensamentos. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, porque tu estás comigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, que matam com espada ou de qualquer outra maneira, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Verso 22, Salmo 139, 22. Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. A palavra do Senhor diz que ao servo do Senhor, ao servo daquele que me criou dentro do ventre da minha mãe, não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Qualquer violência aqui neste salmo é sempre de forma espiritual e contra os inimigos espirituais. Actos 27, 22 e 25. Glória ao Senhor. O São Paulo vinha num navio e teve uma grande tempestade. E ele escreveu: mas agora vos admoesto. Estava a falar com os homens do navio. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, ou seja, que não tenham medo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Ou seja, usa a fé que Deus te deu. Importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam neste navio contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus ou seja, tenho fé, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Vamos a Gênesis 15, 1 a 4. Depois destas coisas, é o Abraão a falar. Creio que é o Abraão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão. Ele ainda era Abraão, o nome dele. Em visão, dizendo: não temas, Abraão. Ou seja, tem fé. Eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Amém. Deus e tudo o que Ele tem. A palavra do Senhor, através de São Paulo, diz: tudo é vosso
e voz de Cristo e Cristo de Deus, ou seja, tudo é dele e ele nos dá todas as coisas. Então podemos ir, segundo Efésios 1:13, e pedir, receber e agradecer, porque eternamente estaremos com Deus, aleluia, na terra ou no céu, para onde quer que ele quiser que estejamos. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno e Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos. Era quase como uma acusação. Glória ao Senhor. E eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Era o plano dele, né? E eis que veio a palavra do Senhor a ele, a Abrão, dizendo: Este não será o teu herdeiro. Este que o Abrão estava a falar, né? Através do seu servo Eliezer. Mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Certamente Sara também estava preocupada, a mulher do Abrão. Mas Deus sabia o que estava a acontecer. Então, uma nota: Deus não pensa como homem. Ele tem sempre uma solução melhor para nós. Por isso São Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou ler aqui como exemplo em São João 6:5-9. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar. Eu vou ler o versículo. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Pão, ou seja, alimentos, né? Mas dizia isto ao Filipe para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Quando foi no caso de Maria, naquela festa de casamento, ele disse: Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus tinha uma sabedoria divina. Ele tinha vindo de Deus. O testemunho dele era do céu. Há irmãos que já foram ao céu e também falam que viram coisas fantásticas. Bem, mas o Filipe respondeu a Jesus: Ó mestre, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para cada um deles tome um pouco. Ou seja, é muita gente. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, apresentou outra solução, e acho que Jesus aproveitou essa. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Vejamos a fé do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha uma fé diferente, uma solução diferente. Glória ao Senhor, aleluia. Romanos 4:13-17. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Abraão, aqui o nome dele era já diferente. Deus mudou-lhe o nome. E a Sara também.
vou ler outra vez, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Nota, a fé que Deus nos deu é justa. Agora vamos ler outra vez aqui em Romanos 4, 13 a 17. Vamos continuar. Porque se os que são da lei são herdeiros, ou seja, os judeus, os descendentes de Abraão, porque se os que são da lei são herdeiros, então a fé é vã. Não era preciso ter fé, não é? A fé que Deus nos deu é uma nota. A fé que Deus nos deu é justa. Mas a lei não podia ser cumprida de forma perfeita pelos pecadores. O outro versículo. Porque a lei opera a ira de Deus. Claro, Deus fica irado e por isso é que ele fez uma lei. O Caim matou o Abel e Deus disse: não matarás. E Deus, através de Moisés, deu a lei. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, etc. Glória ao Senhor. Então Deus mandou escrever a lei porque o homem pecou. Vou ler outra vez. Porque a lei opera a ira de Deus. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então, isto é uma nota. Deus mandou, é um comentário, Deus mandou escrever a lei porque o homem pecou. Agora outro versículo. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Portanto, segundo a graça, porque Jesus pagou o preço, não é? Vou ler o primeiro versículo que lemos. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão. Aliás, ainda não havia lei. A lei só foi dada no tempo de Moisés. Então, lendo outro versículo, portanto, é pela fé para que seja segundo a graça. A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, disse o Senhor. Um comentário. Temos fé na graça do Senhor Jesus Cristo. A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente à que é da lei, a partir de Moisés, mas também à que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, chamado pai da fé. Comentário. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Comentário. Deus faz coisas novas. Como eu disse no início, o que é que aconteceu? Eu não existia, mas o meu pai e a minha mãe, cada um deu uma célula e no ventre da minha mãe eu fui gerado por Deus. Não foi o meu pai e a minha mãe com as suas mãos, com o seu trabalho, com as suas obras, que me fizeram. Eles foram usados por Deus para que Deus me fizesse.
através deles. Glória ao Senhor. Romanos 4, 18 a 21, o qual portanto estávamos a ler que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, não é? Pois diz, o qual em esperança, Deus, em esperança, não aliás refere-se ao Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança. Ele já tinha 100 anos e a Sara tinha 90 anos. Portanto, não havia grande esperança no corpo deles. O qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se o pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele também era pai do Ismael, que era mais velho que o seu filho Isaac, e deles, do Isaac e do Ismael, foram formadas muitas nações. O outro versículo, e não enfraquecendo na fé, seja, ele teve uma fé perseverante. Comentário, enfraquecia na fé se duvidasse da graça de Deus. Agora, continuando o versículo, não atentou, vou ler do início, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo. Não esperou em si mesmo, mas na promessa de Deus. Não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Comentário, em mim mesmo só há fraqueza, mas Deus disse, como eu disse há bocadinho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E em Romanos 8, 26, a palavra de Deus diz que, como nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O outro versículo. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Portanto, o tal traz a incredulidade, mas nós não devemos aceitar. Jesus disse, expulsareis os demónios. Mas foi fortificado na fé, o Abraão. Foi fortificado na fé, como? Dando glória a Deus, dizendo, glória ao teu nome, eu creio, Pai. Eu creio, aleluia, tu me fizeste no ventre da minha mãe e podes dar-me filhos. E outro versículo. E estando o Abraão, estando certíssimo de que Deus tinha prometido, e Deus também era poderoso para fazer o que prometeu. Deus não é homem, não é como um homem que pode mentir. Deus nunca mente, nunca falha, Ele é fiel, Ele é cheio de fé. E Ele disse, pela sua fé haja luz e houve luz. Foi pela sua fé que Ele criou todas as coisas. A sua fé é sabedoria, é viva. Eu recebo agora a tua fé, Pai, no nome de Jesus. Assim, isso lhe foi imputado como justiça, visto que ele creu na promessa, na palavra de Deus, né? Agora um comentário. É justo que Deus me abençoe, porque eu confio no Senhor Jesus Cristo, porque eu vivo em nome de Jesus Cristo, e porque Deus me deu o seu Espírito, me selou com o seu Espírito, e o seu Espírito está sobre mim. O Senhor Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade.
vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele é o vosso Consolador. O mundo não o pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque ele está convosco. Ele vos ensina. Aleluia, glória a Deus. Outro versículo. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos, os que temos fé naquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Pai, que tu ressuscitaste o teu Filho amado que está contigo, assentado no céu. O outro versículo. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Tu entregaste o teu Filho amado pelos nossos pecados. O Adão e Eva foram amaldiçoados, mas através do teu Filho tu nos abençoaste, salvaste e libertaste das trevas, nos transportaste para o reino do Filho do teu amor, nos trasladou das trevas para a luz. Agora Marcos 11, 23 a 25. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, fará aquilo que diz. Tudo o que disser-lhe será feito. Isto é uma lei que funciona sempre, como o lavrador que saiu a semear e semeou e a semente cresceu, etc. O reino de Deus é como o semeador. Por isso vos digo, diz outro versículo, todas as coisas que pedirdes orando, crede, e o recebereis e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então devemos perdoar até os nossos inimigos, buscar o bem dos nossos inimigos, fazer bem aos que nos fazem mal. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler Romanos 13, começando no 13 até o 14. Andemos honestamente, diz São Paulo, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras. Eu posso pedir, Espírito Santo, faz que eu que revele-me o que é que devo comer e beber e qual o peso, qual a altura do meu corpo que tu queres que eu tenha. Mesmo peço pela minha esposa e por aqueles por quem tenho orado. Portanto, o 13 ainda. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e nem em inveja. Devemos sentir-nos bem com o bem dos outros. Verso 14. Mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então podemos dizer, Jesus querido, reveste-me de ti mesmo e ajuda-me a não ter cuidado da carne em suas concupiscências ou inclinações para o mal. Vamos ler Romanos 14, 22 a 23. Tens tu fé
então deves tê-lo em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo daquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Por isso devemos orar sempre pelas refeições e fazer tudo pela fé. Amém. Vamos ler aqui em Atos capítulo 17, começando no verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a inteligência, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação. Glória ao Senhor. Aleluia. Para terminarmos, vamos ler aqui um hino, o 122. Nele vivemos e andamos e nos movemos. Nele vivemos e andamos e nos movemos. Dá brados de júbilo. Confia no Senhor. Diz-lhe que o amas. Dança para Ele. Dá brados de júbilo. Canta ao Senhor. Diz que o amas. Aleluia. Irmãos, estamos terminando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco e comigo também. Tchau, amigos, no nome de Jesus.